Fala, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Já são agora 71 dias de leitura, restando apenas 29 dias. Vamos concluir hoje o livro do profeta Ezequiel. Leremos do capítulo 31 ao 48, isso mesmo. Aproveitar que hoje você tem bastante disponibilidade. Claro que sim, você separou um período para este momento, para a leitura da Bíblia, e hoje é o dia que nós reservamos para concluir o livro do profeta Ezequiel. Vamos juntos, então, neste momento, orar e ler a palavra de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a tua palavra, meditar nela. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel, capítulo 31. No ano 11º do nosso cativeiro, no dia 1º do terceiro mês, o Senhor falou comigo e disse: Homem mortal, diga o seguinte ao rei do Egito e a todo o seu povo: Como você é poderoso, com o que posso compará-lo? Você é como o cedro do Líbano, com galhos lindos, cheios de folhas, uma árvore tão alta que chega até as nuvens. Havia água para fazê-lo crescer, rios debaixo da terra para alimentá-lo. Regaram o lugar onde as árvores estavam crescendo e fizeram com que os ribeiros regassem todas as árvores da floresta. Por ter sido bem regado, o cedro cresceu mais do que as outras árvores. Os seus galhos ficam grossos e compridos. Aves de todo tipo faziam ninhos em seus galhos. Embaixo dele, os animais ferozes davam cria, e na sua sombra as nações do mundo descansavam. Como era linda aquela árvore, tão alta, com galhos tão compridos, as suas raízes chegavam até as correntezas profundas. Nenhum cedro do jardim de Deus podia comparar-se com ela. Nenhum cipestre teve galhos assim, e nenhuma figueira brava teve ramos iguais aos dela. Nenhuma árvore do jardim de Deus foi tão linda como aquela. Eu fiz linda assim e cheia de muitos galhos. No Éden, o jardim de Deus, todas as árvores a invejavam. Agora eu, o Senhor Deus, direi a você o que vai acontecer. A árvore cresceu tanto que chegou até as nuvens, mas conforme crescia, também aumentava o seu orgulho. Por isso rejeitei a árvore e vou deixar que o rei estrangeiro a conquiste. Ele dará a ela tratamento que a sua maldade merece. Estrangeiros cruéis derrubarão e abandonarão os seus galhos, e ramos quebrados cairão em todos os vales, em todas as montanhas do país. Todas as nações que viveram embaixo da sua sombra irão embora. Os pássaros pousarão na árvore caída, e os animais ferozes andarão por cima dos seus galhos. E assim, daqui em diante, nenhuma árvore, por mais bem regada que seja, crescerá tanto que os seus galhos cheguem até as nuvens. Todas elas estão condenadas a morrer como seres humanos mortais, e a que se juntem com aquelas que descem até o mundo dos mortos. O, o Senhor Deus diz o seguinte: No dia em que a árvore descer ao mundo dos mortos, farei com que as águas que estão debaixo da terra a cubram como sinal de tristeza. Farei com que os rios parem e não deixe que os muitos ribeiros corram. A árvore morreu, e por isso trarei escuridão sobre os montes Líbanos, e farei com que sequem todas as árvores da floresta. Quando eu a lançar no mundo dos mortos, o barulho da sua queda abalará as nações. Todas as árvores do Éden e todas as árvores do Líbano, as mais belas e mais bem regadas que já estão no mundo lá de baixo, vão ficar contentes com a sua queda. Elas irão com ela ao mundo dos mortos para se juntar já com aquelas que já haviam caído, e todos os que viviam na sua sombra serão espalhados entre as nações. A árvore é o rei do Egito e todo o seu povo. Nenhum mesmo, nem mesmo as árvores do Éden eram tão altas e vistosas, mas agora, como as árvores do Éden, ela cresce ao mundo dos mortos e se juntará aos que não foram circuncidados e aos que forem mortos na guerra. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 32. No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 1º do 12º mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal,
Cante um cântico fúnebre a respeito do rei do Egito. Diga-lhe isto: você age como um leão no meio das nações, mas parece como um crocodilo na, nadando e agitando a água do rio com as suas patas. Você turva a água e suja os rios. Quando muitos povos se ajuntam, eu, o Senhor Deus, pegarei na minha rede e deixarei que eles puxem a rede para a praia. Eu a deixarei em lugar seco, eu jogarei em terra e trarei todos os pássaros e animais do mundo para que comam a sua carne. Cobrirei montanhas e vales com o seu cadáver podre. Ensoparei a terra com o seu sangue, e ele cobrirá as montanhas e encherá os rios. Quando eu destruir você, cobrirei o céu e apagarei as estrelas. Esconderei o sol atrás das nuvens, e a lua não brilhará mais. Apagarei todas as luzes do céu e lançarei o seu país na escuridão. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Você será destruído, e eu espalharei essas notícias em países de que você nunca ouviu falar. Há muitas nações, aí muitas nações vão ficar confusas, vão ficar em confusão. E aí muitas nações vão ficar em confusão e espantadas com o que eu vou fazer com você. Quando eu agitar a minha espada, e os seus reis ficarão apavorados no dia em que você cair. Quando eles tremerão de medo de perder a vida. O Senhor Deus continua a dizer ao rei do Egito: você enfrentará a espada do rei da Babilônia. Deixarei que os soldados de nações cruéis peguem a espada e matem milhares de egípcios. Eles arrasarão tudo aquilo que você tem orgulho, matarão seu povo, destruirei o seu gado. Todos os bebedouros, não haverá mais gente nem gado para sujar a água. Deixarei que as suas águas assentem e fiquem claras, farei com que os seus rios corram calmamente. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando eu fizer o Egito virar um deserto abandonado, destruir todos os que vivem ali, as outras nações ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Este é o cântico fúnebre que as mulheres das outras nações vão cantar para chorar pelo Egito e por todo o seu povo. Eu, o Senhor Deus, falei. No ano décimo segundo do nosso cativeiro, no dia 15 do mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, chore pela multidão de gente do Egito, faça com que eles desçam ao mundo dos mortos junto com outras nações poderosas. Diga o seguinte: será que vocês são mais bonitos do que os outros? Pois vocês vão descer e se deitar na sepultura dos maus. Os egípcios cairão junto com aqueles que são mortos na batalha. Uma espada está preparada para matar toda a gente do Egito. Os heróis mais valentes e os que lutam pelo Egito receberão os egípcios quando estes entram no mundo dos mortos. Eles gritam: esses que não foram circuncidados morreram na batalha, desceram até aqui e aqui estão deitados. A Síria está ali, e em volta dela estão os túmulos dos seus soldados. Eles foram mortos em combate, e os túmulos deles estão nas profundezas do mundo dos mortos. Todos os seus soldados caíram em combate, e os túmulos deles estão em volta do túmulo da Assíria. Mas antes eles haviam feito tremer de medo os que estão vivos. O país de Elão está ali, e em volta estão os túmulos dos soldados. Todos eles foram mortos em combate e têm sido sem ter sido circuncidados, desceram ao mundo dos mortos. Quando estavam vivos, eles espalharam terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha. Elão está deitado no meio dos que foram mortos e em combate, e os túmulos dos seus soldados estão em volta, nenhum deles foi circuncidado. Todos eles foram mortos em combate. Quando estavam vivos, eles espalhavam terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha, fazendo companhia aos que foram mortos em combate. Os países de Meseque e Tubal estão ali, e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Nenhum deles foi circuncidado. Todos eles foram mortos em combate, mas antes eles haviam causado terror na terra dos que estão vivos. Eles não foram sepultados com homenagens como os heróis dos tempos antigos que descem ao mundo dos mortos com as
as suas armas. As suas espadas foram colocadas debaixo das cabeças e os escudos em cima dos corpos. Esses heróis tiveram poder para causar terror na terra dos que estão vivos. Será assim que os egípcios estão esmagados, mas esmagado no meio dos que não foram circuncidados e os que morreram em combate. O país de Edom está ali com os seus reis e autoridade. Eles foram soldados corajosos, mas agora estão deitados no mundo dos mortos, junto com os que não foram circuncidados e que morreram em combate. Todos os príncipes do norte e os moradores de Sidom estão no mundo dos mortos. Eles morrem sem terem sido circuncidados. O seu poder espalhava terror, mas agora eles descem sem honra junto com os que foram mortos em combate e que estão deitados ali. Eles tomam parte na desgraça daqueles que descem ao mundo dos mortos. O rei do Egito os verá e ficará consolado com a morte de todo o seu exército destruído em combate. Diz o Senhor: eu fiz com que o rei do Egito deixasse os vivos apavorados, mas ele e o seu exército serão mortos e ficarão deitados junto com todos os não circuncidados que foram mortos em combate. Eu, o Senhor, deu sua lei. Ezequiel capítulo 33. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao povo o que acontece quando eu faço vir guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo, o vigia de lá dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, o inimigo vem e mata esse alguém, é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte, porque não se importou com o alarme. E se tivesse importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, estou pondo você como vigia e de todas as nações de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhes der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude do seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Mas no caso, eu considerarei você responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau, ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo: nossos pecados e maldades são peso para nós, estamos nos acabando, como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Agora, homem mortal, diga aos israelitas que quando um homem correto pecar, o bem que ele fez não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, se ele não será castigado. E se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Se eu prometer dar a vida a um homem correto, se ele começar a pecar, porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que praticou. Ele morrerá por causa dos seus pecados. Se eu avisar um homem mau, dizendo que vai morrer, se ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida, se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá, mas viverá. Eu perdoarei os pecados que cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. Não, no entanto, o seu povo diz que eu, o Senhor, faço o que eu faço não é certo. Eles que não estão certos. Quando um homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Quando o homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou a sua vida. Mas você, povo de Israel, diz que o que eu faço não está certo. Eu julgarei por aquilo que fazem. No ano décimo segundo do nosso cativeiro, no dia 5 do 12º mês, um homem que havia escapado de Jerusalém veio e me contou que a cidade tinha sido tomada. Na noite antes da chegada dele, eu tinha sentido a presença poderosa de Deus, o Senhor, e na manhã seguinte, quando o homem chegou, o Senhor me deu uma nova fala. O Senhor me
disse o seguinte: homem mortal, os moradores da cidade, cidades arrasadas da terra de Israel, estão dizendo o seguinte: Abraão era um homem só, e toda a terra foi dada a ele. Nós somos muito, por isso agora a terra é nossa. Diga a essa gente que eu sou o Senhor Deus. Estou dizendo, vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e cometem crimes de morte. Por que é que estão pensando que a terra é de vocês, vocês confiam nas suas espadas? O seu modo de agir é nojento. Todos cometem adultério. Porque estão pensando que a terra é de vocês, diga a essa gente que eu, o Senhor, estou avisando. Juro que os moradores da cidade arrasada serão mortos, os que vivem no campo serão comidos por animais selvagens, os que estão escondidos nas montanhas e cavernas ficarão doentes e morrerão. Farei com que o país vire um deserto abandonado. O poder de que se orgulhavam acabará, as montanhas de Israel ficarão tão desertas que ninguém passará por elas. Quando eu castigar o povo pelos seus pecados e fizer com que o país vire um deserto, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor disse: homem mortal, quando seus irmãos israelitas conversam perto das muralhas da cidade e na porta das suas casas, eles falam de você. Eles dizem: vamos saber o que o Senhor tem para nós, para nos dizer agora. Assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem a dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor, um tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel capítulo 34. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra eles e diga que eu, o Senhor, estou dizendo o seguinte: vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade, e por não terem pastor, elas se espalham. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas, estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Pois bem, pastores, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor que vocês me escutem, porque por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas, devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las, eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Por isso, vocês, pastores, prestem atenção. Eu, o Senhor Deus, declaro que estou contra vocês, tirarei de vocês a minha ovelha e não deixarei que vocês sejam os seus pastores, e não deixarei que continue a ser pastores que só cuidem dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês, para que vocês não possam devorá-las. Eu, o Senhor, digo, eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas, como um pastor busca a sua ovelha, que estão espalhadas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as trarei de países estrangeiros e as ajuntarei e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali alimentarei perto do ribeiro em que todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem os bons pastos nas subidas das montanhas, nos vales, em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurei as ovelhas perdidas. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas, tratarei as doentes, mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo, eu, o Senhor Deus.
Digo o seguinte a vocês: o meu rebanho eu vou julgar, cada um de vocês. Vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Será que vocês não ficam satisfeitos com o melhor pasto? Porque precisam pisar no resto do capim. Vocês bebem a água limpa e suja com os pés, e água que não bebem as minhas outras ovelhas. Têm que comer o capim que vocês pisaram e beber a água que vocês sujaram. Por isso, agora eu, o Senhor, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas e ovelhas magras. Vocês empurraram as doentes para o lado e, com chifradas, as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas, separarei as boas das más. Eu darei às minhas ovelhas um rei, que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas. O rei, como o meu servo Davi, será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Farei uma aliança com elas para garantir que tenha segurança. Acabarei com todos os animais ferozes que há na terra de Israel. Assim, as minhas ovelhas poderão viver em segurança nos campos e dormir no mato. Eu abençoarei as ovelhas e deixarei que vivam em volta do meu monte santo. Quando precisarem, eu as abençoarei com muita chuva. As árvores darão frutas e os campos produzirão colheitas. Todos viverão em segurança na sua própria terra. Quando eu livrar o meu povo daqueles que os escravizaram, e quebrar as suas correntes, aí todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Os pagãos não roubarão o que eles têm, os animais ferozes não vão matá-los nem comê-los. Eles viverão em segurança, e ninguém mais fará com que fiquem com medo. Eu lhes darei todas as boas e acabar. Eu lhe darei terras boas e acabarei com a fome que há na terra de Israel. As outras nações vão zombar, mas não vão zombar mais deles. Todos ficarão sabendo que eu protejo Israel e que Israel é meu povo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas que eu alimento, vocês são seres humanos e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 35. O Senhor falou comigo e disse: Homem mortal, fale contra o país de Edom. Diga ao povo que eu, Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: montanha de Edom, eu estou contra vocês. Farei de você, Edom, um deserto sem moradores. Deixarei a sua terra, as suas cidades arrasadas em ruínas. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você sempre tem sido amigo de Israel no tempo da desgraça dos israelitas, no tempo do seu castigo por final, por causa dos seus pecados, você deixou que eles fossem mortos. Por isso eu, Senhor, juro pela minha vida que o seu fim é a morte e que você não poderá escapar. Você é culpado de crime de morte e a morte perseguirá. Farei com que a região montanhosa de Edom vire um deserto e matarei todos os que passarem por ali. Cobrirei as montanhas e os morros de cadáver. Os corpos dos que foram mortos em combates encherão os vales dos ribeiros. Farei de você um deserto para sempre. Nunca mais ninguém viverá nas suas cidades. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que a nação de Judá, nação de Israel e a terra dela são suas. E o Senhor Deus, juro pela minha vida que o trarei com a mesma ira, inveja e ódio com o que fez com eles. E você ficará sabendo que eu, o Senhor, ouvi você dizer com desprezo que as montanhas de Israel estavam arrasadas e que você ia devorá-las. Muitas vezes eu ouvi falar contra mim com desprezo. Eu, Senhor, o Senhor Deus diz: Eu arrasarei de tal forma que o mundo inteiro se alegrará com a sua queda, do mesmo modo que você se alegrou quando a minha propriedade particular, a terra de Israel, virou um deserto. Todas as regiões montanhosas de Edom se tornará um deserto. Aí todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 36. O Senhor disse: Homem mortal, fale com as montanhas de Israel e diga-lhes que escutem a mensagem que eu, o Senhor Deus, tenho para elas. Os inimigos de Israel zombaram de vocês e disseram:
Aquelas velhas montanhas são nossas. Agora profetize e anuncie aquilo que eu, o Senhor, estou dizendo. Quando as nações vizinhas tomaram as montanhas de Israel e roubaram o que havia nelas, todas zombaram dos israelitas. Por isso agora vocês, montanhas de Israel, ouçam o que eu, o Senhor, estou dizendo às montanhas e aos morros, aos ribeiros e aos vales, aos lugares arrasados e às cidades desertas que todas as nações vizinhas roubaram, e de que zombaram, roubaram e zombaram. Eu, o Senhor Deus, no calor da minha ira, falei contra essas nações vizinhas, especialmente contra Edom. Com alegria, com desprezo, eles tomaram a minha terra e ficaram com os seus pastos. Por isso, homem mortal, profetize a respeito da terra de Israel. Diga às montanhas, morros, ribeiros, vales, que eu, o Senhor, estou dizendo com ira e ciúmes por causa da maneira como as nações zombaram deles. Eu, o Senhor, juro que as nações vizinhas de Israel cairão em desgraças, porém as montanhas de Israel das árvores de novo terão folhas e produzirão frutas para vocês, meu povo de Israel. Logo vocês voltarão para a sua pátria. Eu estou do lado de vocês e garantirei que a sua terra será dada de novo para que nela sejam feitas plantações. Farei aumentar a população, vocês verão na cidade, construirão de novo tudo o que estava arrasado. Farei com que haja muita gente, muito gado, e entre vocês haverá mais gente do que nunca. Vocês terão muitos filhos, deixarei que vivam ali, e como antes, e farei com que fiquem mais ricos do que nunca. E aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que vocês, meu povo de Israel, vivam de novo na terra, e ela será a terra de vocês, e nunca mais deixará que os seus filhos morram de fome. Eu, o Senhor Deus, afirmo que, de fato, o povo chama a terra de Israel de comedora de gente, e diz que ela rouba do país os seus filhos, mas agora, de agora em diante, ela não será mais comedora de gente, que rouba de vocês os seus filhos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. A terra não precisará mais ouvir de nações que zombam, nem fazem pouco caso dela. A terra não roubará mais do país os seus filhos. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, quando os israelitas viviam na sua terra, eles tornaram impuro por causa da maneira de viver e agir. O comportamento deles era tão impuros como a menstruação de uma mulher. Eu os fiz sentir a força da minha ira por causa dos crimes de morte que haviam cometido na terra e por causa dos ídolos que eles a tornaram impura. Eu condenei a sua maneira de viver e de agir e espalhei por nações estrangeiras. Mas em todos os lugares onde eles foram, só envergonharam o meu santo nome, pois as pessoas diziam: esse povo é de Deus, o Senhor, mas eles tiveram de sair da terra que eles mesmos lhes deu. Aí eu me preocupei com o meu santo nome, porque os israelitas o profanaram em todos os lugares onde foram. Por isso, Deus, israelitas, essa mensagem que eu, o Senhor Deus, tenho para eles. O que vou fazer não é por amor de vocês, israelitas, mas por amor do meu santo nome, que vocês profanaram em todas as nações por onde foram. Quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome de vocês, que vocês profanaram no meio deles, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor, sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou o santo. Eu os tirarei de todas as nações e países e os trarei de volta com sua própria terra. Bor... Borrifarei água limpa sobre vocês e purificarei de todos os seus ídolos, de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porém vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porém o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as coisas que a tornam impuro. Darei ordem para que haja bastante trigo e assim não haverá mais tempo de fome no meio de vocês. Aumentarei a produção de frutas, de plantações, de cereais, de modo que não haverá mais época de fome e que façam vocês passarem vergonha no meio das outras nações. Vocês lembrarão da sua conduta e de maldades que cometeram e ficarão aborrecidos com vocês mesmos por causa dos seus pecados e maldades. Povo de Israel, quero que saiba que eu não estou fazendo isso por amor de vocês. Quero que vocês sintam como é vergonhoso e desonroso aquilo que estão fazendo. Eu, o Senhor Deus, estou falando.
O Senhor Deus diz: no dia em que eu purificar todos os seus pecados, deixarei que construam de novo as suas cidades arrasadas que viviam nelas. Todos os que passavam pelas lavouras de vocês viam que estavam abandonadas e que o capim havia crescido, mas eu deixarei que vocês façam plantações de novo. Todos dirão isto a respeito desta terra. Ela era um deserto, mas agora ficou igual ao jardim do Éden. Falarão também a respeito da cidade que foram roubadas, destruídas, arrasadas, que naquele tempo estarão cercadas de muralhas e habitadas. Então as nações vizinhas que sobrarem ficarão sabendo que eu, o Senhor, construí de novo a cidade destruída e fiz novas plantações nas terras abandonadas. Eu, o Senhor, disse que ia fazer isso e farei. O Senhor Deus diz mais uma vez: deixarei que os israelitas peçam a minha ajuda, deixarei que cresçam em número como se fossem um rebanho de ovelhas. Agora terão as cidades que agora estão arrasadas, ficaram cheias de gente, como Jerusalém ficava cheio de ovelhas, e que eram oferecidas em sacrifício no dia de festa. E aí eles ficaram sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 37. Eu senti a presença poderosa do Senhor. O seu espírito levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo. Estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vidas de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. E ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e farei viver de novo. Eu lhes darei tendões, músculos, cobrirei a pele, porei respiração dentro de vocês e farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Então os ossos se juntaram uns com os outros, cada um com o seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem imortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido, e a respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo, ficaram em pé. Havia muita gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos, dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize ao meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor, abrirei as sepulturas deles e tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado. Vou tirá-los para fora e ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e farei viver novamente. Deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso, farei. Eu sou o Senhor. Falei. O Senhor falou outra vez comigo. Ele disse: homem mortal, pegue uma tabuinha, e escreva nela o seguinte: o reino de Judá, incluindo as pessoas do reino de Israel que moram nele. Depois pegue outra tabuinha e escreve: reino de Israel, representado pelas tribos de Efraim, incluindo todos os outros israelitas que moram nele. Então segure as duas tabuinhas juntas na mão, de modo que pareçam uma só. Quando o seu povo perguntar o que isto quer dizer, diga que eu, o Senhor Deus, pegarei a tabuinha que representa Israel e a colocarei junto com a que representa Judá. As duas tabuinhas farei uma só e se segurarei na minha mão. Segure na mão as tabuinhas em que você escreveu e deixe que o povo as veja. Então diga-lhes que eu, o Senhor Deus, tirarei os israelitas do meio das nações.
Para onde forem, eu as juntarei e as levarei de volta à sua própria terra. Farei deles uma só nação na sua terra, as montanhas de Israel. Elas terão um só rei para governá-los, e não serão mais divididos em duas nações, nem separadas em dois reinos. Não se mancharão mais com ídolos e com ações nojentas, nem com pecados de desobediência. Eu os livrarei de todas as suas maneiras de pecar, de me trair. Eu os purificarei e eles serão o meu povo e serei o seu Deus. Um rei igual ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só governador, obedecerão fielmente às minhas leis, viverão na terra que dei aos meus servos Jacó, a terra em que os antepassados deles viverão ali para sempre. Eles e os seus filhos e todos os seus descendentes, um rei igual ao meu servo Davi governará para sempre. Farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança. Aumentarei a população e porei o meu templo na terra deles, e ali ficará para sempre. Viverei ali com eles, serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Quando eu puser o meu templo ali, para eu ficar no meio deles, as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, separei o povo de Israel para ser meu. Ezequiel capítulo 38. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, agora fale contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, na terra de Magog. Profetize contra ele e diga que eu, o Senhor, estou contra ele. Eu farei dar meia volta, farei uma argola e porei no seu nariz e arrastarei junto às suas tropas para longe com os seus cavalos e os seus cavaleiros fardados, o seu exército enorme, e cada soldado carrega um escudo e está armado com espada. Os soldados da Pérsia, Etiópia, Líbia estão com ele. Todos têm escudos e capacete, todas as tropas e todas a terra de Gomer e de Bet Togarmã, que fique no norte, estão com ele. E também soldados de muitas outras nações. Digam que se prepare e que apronte todas as tropas que ele comanda. Depois de muitos anos, eu o mandarei invadir um país onde o povo tem vivido sem medo de guerra, desde quando foram trazidos de volta de muitas nações. Ele invadirá as montanhas de Israel, que tinha estado arrasada e deserta por todo o tempo, mas onde agora todo o povo vive em segurança. Ele e o seu exército e muitas nações que estão com ele atacarão como uma tempestade, cobrirão a terra como uma nuvem. O que o Senhor Deus diz a Gog é isto: quando chegar àquela hora, você começará a fazer um plano perverso. Você resolverá invadir um país desarmado, onde o povo vive calmo, seguro, a cidade sem muralhas e sem defesa. Você assaltará o povo que vive na cidade, arrasará e roubará o que há nelas. Os moradores dessas cidades foram tirados do meio de outras nações, reunidos num só lugar. Agora possuem gado, propriedades e vivem no centro do mundo. O povo de Sabá e Dedã e os negociantes e as autoridades da Espanha lhe perguntaram: Você reuniu seu exército e atacou para assaltar e levar o que o povo tem? Você está pensando que em pegar o gado, prata e ouro de outras nações e outras coisas de valor e ir embora tudo o que roubar? Por isso o Senhor Deus me mandou falar em seu nome, Gog, e dizer que a ele o seguinte: naquele tempo, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você sairá e viverá no seu lugar, que ficará no norte, distante. Você virá, você virá comandando um grande e poderoso exército de soldados de muitas nações, de todo a cavalo, como numa tempestade que passa pela terra. Você atacará o meu povo de Israel. Quando chegar a hora, eu mandarei invadir a minha terra, para que as nações fiquem sabendo quem sou
e vejam a minha santidade daquilo que estou fazendo no meio de vocês. Você é aquele a quem falei há muito tempo, quando anunciei por meio dos meus servos profetas de Israel, que o futuro iria trazer alguém para atacar o povo de Israel. O Senhor Deus está falando. O Senhor Deus diz: no dia que Gog invadir Israel, eu ficarei furioso. No calor da minha ira, afirmo que naquele dia haverá um forte terremoto na terra de Israel. Todos os peixes e aves, todos os animais, grandes e pequenos, todas as árvores humanas no mundo inteiro tremerão de medo de mim. As montanhas serão arrasadas, as grandes pedras ficarão em pedaços, todas as muralhas cairão. Farei cair sobre Gog farei cair sobre Gog todo tipo de desgraça que encherão de medo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Os soldados de Gog ferirão uns aos outros com as suas espadas. Eu castigarei com doença de morte. Derramarei chuvas pesadas, pedras, gelo, fogo, enxofre em cima de Gog, o seu exército em cima das muitas nações que estão ao lado dele. Desse modo mostrarei a todas as nações que eu sou poderoso e santo. Elas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 39. O Senhor Deus disse: homem mortal, profetize contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, e diga-lhes que estou contra eles e farei virar para outra direção eu guiarei do norte distante até que chegue às montanhas de Israel. Aí derramarei o arco da mão esquerda dele, as flechas da mão direita. Gog e o seu exército e as nações que estão ao lado dele cairão mortos às montanhas de Israel. E eu deixarei que os seus corpos vejam comida por todas que os seus corpos sejam comidas sejam comidos por todas as aves e animais ferozes. Eles cairão mortos no campo aberto. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Começarei um incêndio na terra de Magog, no litoral, onde o povo vive seguro. Todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que o povo vive seguro. Todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que o meu povo de Israel conheça o meu santo nome. Nunca mais deixarei que o meu nome seja profanado. Então as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou Deus, santo de Israel. O Senhor Deus disse: o dia da qual eu falei vai chegar mesmo, e o povo que vive nas cidades de Israel sairá e ajuntará as armas abandonadas para fazer fogo com elas, e durante 7 anos acenderão fogo com os escudos, arcos, flechas, porretes, lanças. Não terão de ajuntar lenhas como nos campos, nem contar árvores nas florestas, pois terão as armas abandonadas para queimar. Eles roubarão e tirarão as coisas daqueles que roubaram e tiraram as suas coisas. O Senhor Deus está falando. O Senhor disse: quando tudo isso acontecer, farei a Gog um lugar onde ele será sepultado, em um vale dos viajantes, a leste do Mar Morto. Essa sepultura fará parar os que passarem por ali. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e o vale será chamado Vale do Exército de Gog. Os israelitas levarão 7 anos para sepultar todos os mortos e purificar de novo a terra. Todos na terra de Israel ajudarão a sepultá-los, e por causa disso receberão homenagens no dia da minha vitória. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Depois de passarem 7 meses, serão escolhidos homens encarregados de andarem pelo país, a fim de achar e sepultar os corpos que ficaram no chão. Assim eles deixarão a terra pura, andarão pelo país, e toda vez que encontrarem um osso humano, porão um sinal ao lado, até que os coveiros cheguem e sepultem o osso no vale do exército de Gog. Haverá ali perto uma cidade que terá o nome desse exército, e assim a terra ficará pura de novo. O Senhor Deus me disse o seguinte: homem mortal, chame todas as aves e animais para que venham de toda parte e comam o sacrifício que estou preparando para eles. Será uma festa grande nas montanhas de Israel.
onde as aves e os animais poderão comer carne e beber sangue. Eles comerão a carne dos soldados e beberão sangue dos governadores da terra. Todos esses governadores serão mortos, como se fossem carneiros e carneirinhos, bodes ou bois gordos. Quando eu matar essa gente como se fosse sacrifícios, aves e os animais comerão gordura até não quererem mais beberem sangue, até ficarem bêbados, sentados à minha mesa. Eles comerão à vontade a carne dos cavalos, dos seus cavaleiros, os soldados dos guerreiros. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor disse: Eu vou deixar que as nações vejam a minha glória e mostrarei o meu poder para realizar os meus atos de justiça. Daquele dia em diante, os israelitas ficarão sabendo que eu sou o seu Deus, e as nações pagãs sabendo que os israelitas foram levados presos para fora de seu país por causa dos pecados que cometeram contra mim. Eu me afastei deles e deixei que os seus inimigos derrotassem e matassem na guerra. Eu os tratei de acordo com as suas ações nojentas e as suas maldades mereciam e me afastei deles. O Senhor Deus disse: Agora terei misericórdia dos descendentes de Jacó, que são o povo de Israel. Farei com que prosperem de novo e protegerei o meu santo nome. Quando estiverem outra vez vivendo em segurança na sua própria terra, ninguém fará começá-los. Aí serão capazes de esquecer a desgraça em que caíram por terem me traído, para mostrar às muitas nações que eu sou o santo. Eu os trarei de volta de todos os países onde os seus inimigos vivem. Então o meu povo ficará sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, pois eu levei presos para fora do seu país e agora os ajuntei e trouxe de volta, sem deixar nenhum deles longe da sua própria terra. Derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel e nunca mais me afastarei deles. Eu sou o Senhor Deus. Falei. Ezequiel capítulo 40. O que vou contar aconteceu no dia 10 do ano novo, 25 anos depois de termos sido levados para o cativeiro e 14 anos depois que Jerusalém foi tomada. Naquele dia senti a presença poderosa do Senhor. Numa visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs uma montanha muito alta. Na minha frente vi um grupo de prédios que parecia uma cidade. Ele me levou o mais perto e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto ao lado do portão e segurava uma fita de medir feita de linho e uma vara de medir. E me disse: Homem mortal, olhe bem, escute com cuidado e preste bem atenção em tudo o que vou lhe mostrar, pois você foi trazido aqui por causa disso. Vá contar ao povo de Israel tudo o que você está vendo. Vi um templo que era cercado por uma muralha. O homem pegou a vara de medir que tinha metros de comprimento e mediu a muralha. A altura era de 3 metros e a grossura também. Então ele foi até o portão do leste e subiu a escadaria do alto e mediu a entrada, que tinha 3 metros de extensão. Adiante havia uma passagem com 3 salas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado, e as paredes eram entre elas, tinham 2,5 metros. Depois das salas havia uma passagem de 3 metros de comprimento que dava para o salão que ficava na frente do templo. Ele mediu este salão e notou que tinha 4 metros de extensão. O salão estava ligado com o portão e ficava mais perto do templo, e no seu fim as paredes tinham 1 metro de grossura. Essa sala de cada lado da passagem era todas do mesmo tamanho. As paredes entre elas eram todas da mesma grossura. Em seguida, o homem mediu a largura da passagem do portão, e era de 6,5 metros o espaço entre os portões.
Quando aberto era de 5 metros em Quando aberto era de 5 metros, em frente de cada uma das salas havia uma mureta que tinha meio metro de altura, meio metro de grossura. Essas salas tinham 3 metros de cada lado. Depois o homem mediu a distância da parede dos fundos de uma sala até a parede dos fundos da sala de outro lado da passagem e deu 12,5 metros. A sala da extremidade dava num pátio. Ele mediu o salão e viu que tinha 10 metros de largura. Cobriu o comprimento total da passagem de fora da porta e até a parede mais distante da última sala era de 25 metros. Havia pequenas janelas nas paredes de fora de todas as salas e também nas paredes de dentro. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro e davam para a passagem. Em seguida, o homem me levou no pátio de fora. Havia 30 salas encostadas na parede de fora. De frente delas havia uma área calçada de pedras em volta de todo o pátio. O pátio de fora ficava mais baixo do que o pátio de dentro. Havia um portão que ninguém mais alto dava para o pátio de dentro. O homem mediu a distância entre os dois portões e era 50 metros. Depois, o homem mediu o portão do norte, que dava para o pátio de fora, as 3 salas de cada lado da passagem, as paredes que ficavam entre elas, e também o salão tinha as mesmas medidas do portão do lado leste. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12,5 metros. O salão, a janela, as figuras de palmeiras gravadas eram iguais aos do portão do lado leste. Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão, e o salão estava no fim, de frente para o pátio. Do outro lado do pátio, desse portão do norte, havia uma entrada que dava para o pátio de dentro, igual à do leste. O homem mediu a distância entre esses dois portões e deu 50 metros. Depois o homem me levou para o lado sul e vi outro portão. Ele o mediu e era do mesmo tamanho dos outros. Nessas salas desse portão havia janela, exatamente como nos outros. Havia um total de 25 metros e a largura 12,5 metros. Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão, e o seu salão também estava no fim, na frente do pátio. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro que davam para a passagem. Aqui também havia um portão que dava para o pátio de dentro. O homem mediu e a distância até esse segundo portão era de 50 metros. O homem me levou para o portão do sul, até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era o mesmo tamanho que os outros. A sua sala e o seu salão e as suas paredes de dentro eram iguais às dos outros portões. Nas salas desse portão também havia janela. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12,5 metros. Havia um salão que dava para o pátio de fora. Por todas as passagens havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. O homem me levou pelo portão do lado leste até o pátio de dentro. Ele mediu o portão, que era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas e os seus salões e seus paredes dentro tinham as mesmas medidas que os outros portões. Havia janelas em toda volta. Também o salão, comprimento total era de 25 metros e a largura 12,5 metros. O salão dava para o pátio de fora. Por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. Então o homem me levou até o portão do norte. Ele mediu e era do mesmo tamanho que os outros. Esse portão também tinha salas, paredes inteiras enfeitadas, um salão e janela de toda a volta. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12,5 metros. O salão dava para o pátio de fora. Por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. No pátio de fora havia uma sala ligada com o portão de dentro. Essa sala dava para o salão que ficava na frente do pátio. Aí
eram lavadas as partes dos animais que eram completamente queimados como sacrifício. Havia 4 mesas, 2 de cada lado do salão. Nessas mesas matavam animais que eram oferecidos em sacrifícios, não só os que eram completamente queimados, mas também os que eram oferecidos para tirar pecados ou culpa. Do lado de fora do salão também havia 4 mesas. Dentro do salão, 4 e 4 fora, e 8 mesas, sobre as quais eram mortos animais oferecidos em sacrifício. As 4 mesas em cima das quais se as 4 mesas em cima das quais se preparavam os animais que iam ser completamente queimados era de pedra cortada. Tinha meio metro de alturas e 75 centímetros, tanto de comprimento como de largura. Sobre essas mesas eram colocadas todos os instrumentos usados para matar os animais que iam ser oferecidos em sacrifício. Em volta das mesas havia abas de 7 centímetros e meio de largura. A carne que ia ser oferecida em sacrifício era colocada em cima das mesas. Então ele me levou para o pátio de dentro, onde havia 2 salas, uma com frente para o sul, que ficava ao lado do portão do norte, e outra de frente para o norte, que ficava do lado do portão sul. O homem me disse que a sala da frente para o sul era para sacerdotes e trabalhavam no templo. A sala de frente para o norte era para sacerdotes que faziam o serviço do altar. Todos os sacerdotes eram descendentes de Zadok, que era da tribo de Levi. Só eles tinham direito de entrar na presença do Senhor para servi-lo. O homem mediu o pátio dentro, era quadrado, tendo 50 metros de lado. Na frente do templo havia um altar. O homem me levou até o salão de entrada do templo, mediu a passagem da entrada, que tinha 2,5 metros de comprimento por 7 de largura, e nos 2 lados havia muros de 1,5 metro de grossura. O salão de entrada tinha 10 metros de comprimento e 6 de largura. Havia degraus para subir até lá. Havia 2 colunas, uma de cada lado da entrada. Ezequiel capítulo 41. Depois o homem me levou ao salão central, o lugar santo. Ele mediu passagem que dava para esse salão, e tinha 3 metros de comprimento por 5 de largura, com paredes de 2,5 metros de cada lado, e mediu o salão, que tinha 20 metros de comprimento por 10 de largura. Em seguida, ele foi até o último salão, mediu a passagem que dava para ele, e tinha 1 metro de comprimento, 3 de largura. 2 lados havia paredes de 3,5 metros de grossura. Também mediu o salão. Era quadrado, com 10 metros de cada lado, e ficava diante do salão central. Aí o homem me disse: este é o lugar santo. O homem mediu a grossura da parede interna do templo, e era de 3 metros. Em volta do templo havia uma porção de pequenos cômodos encostados na parede, medindo 2 metros de largura cada um. Esses cômodos estavam a 3 andares, 30 côvados em cada andar. A parede de fora do templo ia ficando mais estreita em cada andar. Assim, os cômodos estavam encostados na parede, mas não eram presos nela. Portanto, as paredes do templo, vistas de fora, pareciam ter uma mesma grossura de cima a baixo. Havia 2 escadarias largas de lado de fora dos cômodos, que estavam construídos encostados na parede do templo em toda a sua volta. Assim, podia-se subir do térreo do meio ao andar de cima. A parede de fora desses cômodos tinha 2,5 metros de grossura. Havia uma porta que dava para os cômodos do lado norte do templo e uma que dava para os cômodos do sul. Vi que em volta do templo havia um terraço que media 2,5 metros de largura. Esse terraço estava a 3 metros acima do chão e ficava no mesmo nível do alicerce dos cômodos que estavam ao lado da parede do templo. Em volta do templo, entre o terraço e os edifícios usados pelos sacerdotes, havia um espelho livre de 10 metros de largura. No lado leste, no fim
do espaço livre havia um edifício que dava para o templo, 35 metros de um lado e 45 de outro. As suas paredes eram de 2,5 metros de grossura em toda a volta. O homem mediu o lado de fora do templo. Tinha 5 metros de comprimento do fundo do templo, atravessando o pátio até a ponta do edifício. Do lado oeste, a distância também era de 50 metros. A largura da frente do templo, junto com o espaço livre, de 2 metros, era de 50 metros. O homem mediu o comprimento do edifício que ficava do lado oeste do templo, no fim do espaço livre, e também os seus corredores de cada lado. E esse comprimento também era de 50 metros. O salão da entrada do templo, o lugar do templo e o lugar santíssimo eram todos forrados de madeira, desde o chão até a janela. Essas janelas podiam ser cobertas por dentro das paredes do templo, até o alto das portas estavam todas cobertas de figuras entalhadas de palmeiras, e os animais com asas vinham primeiro uma palmeira e depois um animal, e continuava assim em toda a volta. Cada animal tinha duas caras, uma cara de homem e uma cara de palmeira, um de um lado, uma cara de leão virada para a palmeira do outro lado. Era assim em toda a volta da parede, desde o chão até o alto das portas. Os batentes do lugar santo eram quadrados. Na frente da entrada do lugar santíssimo havia uma coisa que parecia um altar de madeira. Tinha 1,5 metro de altura e 1 metro de largura. Os cantos, as bases, os lados eram de madeira. O homem me disse: essa é a mesa que fica na presença de Deus, o Senhor. Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o lugar santo. A outra porta na ponta da passagem que dava para o lugar santíssimo. Eram portas de 2 folhas de abrir no meio. Havia figuras de palmeiras e de animais com asas entalhadas nas portas do templo santo, como havia nas paredes. Nos lados do lugar santo havia janelas, e as paredes eram decoradas com figuras de palmeiras. Ezequiel capítulo 42. Então o homem me fez sair para o pátio de fora e me levou do lado norte do templo, um edifício que ficava longe do edifício construído na ponta oeste do templo. Esse edifício do lado norte media 50 metros de comprimento por 25 de largura. De um lado dava frente para o espaço de 10 metros ao longo do templo, e do outro lado dava frente para a calçada do pátio de fora. Tinha 3 andares, e cada um deles ficava mais para dentro do que para baixo. No lado norte, esse edifício havia uma passagem de 5 metros de largura por 50 metros de comprimento, com entrada desse lado. Os cômodos do andar de cima eram mais estreitos do que os do andar do meio e do térreo, porque ficava mais para dentro nos 3 andares. Os cômodos ficavam em terraços e não eram sustentados por colunas, como os outros edifícios do pátio. No andar térreo, a parede de fora do edifício media 50 metros. Numa metade dessa parede havia cômodos, na outra metade não havia. Todo o andar de cima era dividido em cômodos. Na porta leste do edifício, onde começava a parede, havia debaixo dos cômodos uma entrada que dava para o pátio de fora. Do lado sul do templo havia um edifício igual ao anterior perto do prédio, que ficava na porta oeste do templo. Na frente dos cômodos havia passagem igual do lado norte. Tinha as mesmas medidas, o mesmo desenho, o mesmo tipo de entrada. Havia debaixo dos cômodos uma porta no sul do edifício, na ponta leste, onde começa a parede. O homem me disse: estes 2 edifícios são sagrados. Neles os sacerdotes entram na presença do Senhor, comem as coisas santíssimas. E porque os cômodos são santos, os sacerdotes colocarão neles ofertas santíssimas
isto é, as ofertas de cereais, ofertas feitas para tirar pecados de culpa. Quando os sacerdotes estiverem no templo e quiserem sair para o pátio de fora, terão de deixar nesses cômodos as roupas santas que tiverem usadas durante o culto religioso. Eles terão de vestir outras roupas antes de saírem para o lugar onde o povo se reúne. Quando acabou de medir por dentro a área do templo, o homem me fez sair pelo portão do lado leste, e então mediu a área de fora. Com vara de medir, ele mediu o lado leste. Tinha 250 metros. Aí ele mediu os lados norte, sul e oeste. Cada um tinha a mesma largura, isto é, 250 metros. Assim, o muro cercava uma área quadrada que tinha 250 metros cada lado. O muro servia para separar o que era santo do que não era. Ezequiel capítulo 43. O homem me levou até o portão do lado leste, e eu vi o que daquele lado tinha visto, daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia um rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive à beira do rio Quebar. Então caí de comprido no chão. A glória de Deus passou pelo portão do lado leste e entrou no portão. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro. E eu vi que o templo estava cheio da glória de Deus. O homem ficou ali ao meu lado, e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo: Homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel. Eu vou governá-lo para sempre. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses, nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis. Os reis construíram a entrada e os pilares dos seus palácios encostados na entrada e nos pilares do seu templo. Assim, entre nós ficou apenas uma parede. Eles profanavam o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram. Por isso a minha ira os destruiu. Agora eles que deixem de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis, se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. E o Senhor continuou: Homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta, faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Se eles ficarem com vergonha do que têm feito, explique a planta do templo para eles, isto é, o seu modelo, as entradas, saídas, as formas, o modo como tudo está arrumado, todas as leis e regulamentos. Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado, para que cumpra todos os regulamentos. Esta é a lei do templo. Todo o terraço que fica em volta dele, no alto da montanha, é santo e sagrado. Seguem as medidas do altar, usando-se as mesmas medidas que foram usadas para medir o templo. Na base do altar, em toda a volta, havia uma valeta de meio metro de fundura por meio metro de largura. Do lado de fora havia uma barreira de 25 centímetros de altura. A parte mais baixa do altar tinha 1 metro de altura. A parte do meio media 2 metros de altura e estava afastada meio metro da beirada em toda a volta. A parte de cima também estava afastada meio metro da beirada em toda a volta. Essa parede de cima tinha 2 metros de altura, e sobre ela eram queimados os sacrifícios. Os 4 cantos dessa parte eram salientes e virados para cima. A parte de cima do altar era quadrada, medindo 6 metros de cada lado. A parte do meio também era quadrada, medindo 7 metros de cada lado. Em volta dela havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A valeta media meio metro de largura. Os degraus do altar ficavam no lado leste. O Senhor Deus me disse: Homem mortal, escute o que estou lhe dizendo. Quando
o altar estiver construído, você vai consagrá-lo, queimando os sacrifícios em cima dele, borrifando nele o sangue dos animais que forem sacrificados. Só os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, poderão vir até a minha presença para me servir. Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Você lhes dará um touro novo para oferecerem como sacrifício para tirar pecados. Você pegará um pouco do sangue desse touro e porá nas pontas da parte de cima do altar, nas pontas do meio, da parte do meio do altar, em toda a volta, suas beiradas. Dessa maneira você purificará o altar, consagrará. Você pegará um touro que for oferecido como sacrifício para tirar pecados e queimará no lugar marcado, fora da área do templo. No dia seguinte, você pegará um bode sem defeito e oferecerá como sacrifício para tirar pecados. Purifique o altar com o sangue dele, no mesmo modo que você tiver feito com o sangue do touro. Quando terminar essa parte, pegue um touro novo e um carneirinho de dois sem defeito, os dois sem defeitos, e entrega-os a mim, o Senhor. Depois que matarem os animais, os sacerdotes espalharão sal sobre eles e o queimarão como oferta para mim 7 dias. Em seguida, você oferecerá um bode, um touro e um carneirinho como sacrifícios para tirar pecados. Esses animais não devem ter nenhum defeito. Durante esses 7 dias, os sacerdotes consagrarão o altar e aprontarão para ser usados. Depois dessa semana, os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas que serão completamente queimadas e as ofertas de paz trazidas pelo povo. Então ficarei contente com todos vocês. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel, capítulo 44. O homem me levou até o portão de fora, do lado leste da área do templo. O portão estava fechado, então o Senhor me disse: Este portão ficará fechado, nunca será aberto, ninguém poderá usá-lo, porque eu, o Senhor Deus de Israel, entrei por ele. Deve ficar sempre fechado, mas o rei poderá ir lá para comer uma refeição santa na minha presença. Ele entrará e sairá pelo salão interno desse portão. Então o homem me fez passar pelo portão do norte e me levou para a frente do templo. Olhei e vi o templo estava cheio da glória do Senhor. Eu me atirei de comprido no chão. Então o Senhor me disse: Homem mortal, preste atenção em tudo que você vir e ouvir. Eu vou lhe dar as leis e regulamentos do templo. Note bem quais as pessoas que têm permissão para entrar no templo e as que não têm. Diga a esses israelitas rebeldes que eu, o Senhor Deus, não vou tolerar mais coisas vergonhosas que eles estão fazendo. Eles têm profanado o meu templo, deixando estrangeiros que não foram circuncidados, gente que não me conhece, entrar no pátio do templo quando a gordura e o sangue do sacrifício estão sendo oferecidos a mim. Assim, fazendo todas essas coisas vergonhosas, o meu povo tem quebrado a minha aliança. Eles deixaram que estrangeiros realizassem no meu templo as cerimônias sagradas que, em vez de eles mesmos fazerem isso, eu, o Senhor, afirmo que nenhum estrangeiro que não foi circuncidado, que não me conhece, entrará no pátio do meu templo, nem mesmo estrangeiro que esteja vivendo no meio do povo de Israel. Os levitas me abandonaram, juntamente com o resto do povo de Israel. Adoraram ídolos e por isso estão sendo castigados. Eles podem me servir tomando conta dos portões, fazendo serviços do templo, podem matar os animais que o povo traz como oferta para serem completamente queimados como sacrifício. Ficarão no meio do povo prontos para servir. Eles se encarregarão do culto de eles se encarregaram do culto de ídolos para o povo de Israel, e assim fizeram os israelitas pecarem. Por isso eu, o Senhor, juro solenemente que serão castigados. Eles não me servirão como sacerdotes, nem chegarão perto de nada que seja santo para mim, nem entrarão no lugar santíssimo. O castigo pelas coisas vergonhosas que eles fizeram é este: eu os encarrego de guardar o templo e de fazer todos os serviços dele. O Senhor Deus disse: Porém, quando todo o resto do povo de Israel se afastou de mim, os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, continuaram a me servir fielmente no templo. Agora eles me servirão e virão até a minha presença para me oferecer a gordura e o sangue dos sacrifícios. Somente eles entrarão no templo, servirão o meu altar e encarregarão do culto do templo. Quando entrarem pelo portão do pátio e dentro do templo, deverão vestir roupas de linho. Quando estiverem de serviço no pátio de dentro do templo, não deverão usar
nada que seja feito de lã. Deverão usar turbantes de linho, calças de linho, mas para não suarem, não usarão cinto. Antes de saírem para o pátio de fora, onde o povo está, deverão primeiro tirar as roupas que usaram ao servirem no templo, deixando-as na sala sagrada. Eles deverão vestir outra roupa, a fim de evitar que a sua roupa sagrada prejudique o povo. Os sacerdotes não devem rapar a cabeça, nem deixar o cabelo ficar comprido, mas deve cortá-lo com decência. Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio de dentro. Os sacerdotes não poderão casar nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem israelita ou com uma viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, e entre o que é puro e o que é impuro. Quando houver uma questão legal, os sacerdotes decidirão o caso de acordo com as minhas leis. Eles comerão as festas religiosas de acordo com as minhas leis e regulamentos e manterão santos os sábados. Os sacerdotes não deverá tocar num morto, porque se fizerem isso, ficará impuro, mas poderá tocar no cadáver do pai e da mãe, ou de filho, ou de irmão, ou de uma irmã solteira. Depois que ele se purificar de novo, deverá separar 7 dias. Então entrará no pátio do templo, oferecerá sacrifício para sua purificação, para que assim possa servir de novo no templo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Eles não terão propriedades em Israel, eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais, as ofertas feitas para tirar pecados ou culpas serão alimentos dos sacerdotes. Tudo o que for separado para mim em Israel será deles. Os sacerdotes receberão o melhor de todas as primeiras colheitas, de todo mais que for oferecido a mim. Toda vez que as pessoas assarem pão, darão aos sacerdotes o primeiro pão como oferta. Assim a minha bênção ficará sobre suas casas. Os sacerdotes não deverão comer nenhum pássaro ou animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por outro animal. Ezequiel capítulo 45. Quando a terra for dividida entre as tribos, uma parte deverá ser separada para Deus, o Senhor. Essa parte medirá 12,5 km por 10 km e será santa. Essa área será reservada para o templo no terreno quadrado de 250 metros de cada lado. Em volta deste terreno haverá um espaço livre de 50 metros de largura. Da área total será separada um terreno de 12,5 km de comprimento por 5 de largura. Ali ficará o templo, que é o lugar mais sagrado de todos. Esta será a parte santa da terra de Israel, separada para os sacerdotes que servem o Senhor no seu templo. Ali eles terão suas casas e ali ficará a área sagrada do templo. Além disso, haverá outro terreno de 12,5 km de comprimento por 5 de largura, separado para propriedade dos levitas que fazem serviço no templo. Ali haverá cidades para eles morarem. Ao lado da área santa haverá outra área de 12,5 km por 2,5 separada para ser uma cidade em que qualquer israelita poderá morar. Uma parte da terra de Israel será do rei, partindo da área santa dos sacerdotes da cidade. Parte do rei irá em direção oeste até o mar Mediterrâneo e a leste até a divisa oriental. De leste a oeste, até mesmo o comprimento de uma das áreas das tribos de Israel. Esta será a parte que o rei terá na terra de Israel. Assim, ele nunca mais explorará o povo, porém, deixará o resto do país pertence às tribos de Israel. O Senhor Deus diz: as autoridades de Israel parem de pecar, deixem a violência, deixem de explorar o povo, façam o que é direito e justo, nunca mais expulsem o meu povo da terra deles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está dizendo isso. Todos devem usar medidas e pesos certos. O efa para medir cereais deverá ser igual ao bato que mede líquidos.
O padrão é o homer. Um homer será igual a 10 éfas, ou 10 batos. O peso de um ciclo será igual a de 20 geras. Uma mina será igual a 60 ciclos. As suas ofertas deverão ser feitas nas seguintes bases. Do trigo que você colherem, entregue uma parte em 60 da cevada. E a mesma coisa, o azeite, uma parte em 100 do que as suas árvores produzirem. Usem o bato como medida de batos são iguais, 10 batos são iguais a um homer, ou um coro. Das ovelhas dos pastos de Israel, entregue uma de cada 200. Vocês trarão as ofertas de cereais, os animais a serem completamente queimados, e os animais para as ofertas de paz, a fim de que assim os pecados de vocês sejam perdoados. Eu sou o Senhor Deus, ordeno isso. Todo o povo do país deverá levar essas ofertas ao rei de Israel, em favor de toda a nação de Israel. O rei terá o dever de apresentar os animais que serão completamente queimados, as ofertas de cereais, as ofertas de vinho. Ele fará isso na festa de lua nova, nos sábados, em todas as outras festas. O rei apresentará as ofertas para tirar pecados, as ofertas de cereais, as ofertas de serem completamente queimados, e as ofertas de paz, para os pecados do povo de Israel sejam perdoados. O Senhor Deus disse: no primeiro no primeiro dia do mês, vocês oferecerão como sacrifício um touro sem nenhum defeito e purificarão o templo. O sacerdote pegará uma parte do sangue do animal apresentado como oferta para tirar pecados, e porá esse sangue nos batentes da porta do templo, nas 4 pontas do altar, nos batentes dos portões do pátio de dentro, no 7º dia do mês. Ele fará a mesma coisa em favor de qualquer pessoa que tenha cometido algum pecado sem intenção ou por ignorância. Assim vocês conservarão santo o templo. No dia 14 do mês, vocês comerão e começarão a comemorar a festa da Páscoa. Durante 7 dias todos comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, o rei oferecerá um touro como sacrifício para tirar pecados e os pecados do povo. Em cada um dos 7 dias da festa, ele oferecerá como sacrifício ao Senhor Deus 7 touros, 7 carneiros sem defeito, e queimará completamente. Todos os dias também oferecerá como sacrifício um bode, como oferta para tirar pecados. Para cada touro e cada carneiro que for oferecido em sacrifício, haverá uma oferta de 17 litros e meio de cereais e 3 litros de azeite. Na festa das barracas, que começa no dia 15 do 7º mês, o rei oferecerá em cada um dos 7 dias o mesmo sacrifício para tirar pecados e a mesma oferta que serão completamente queimadas, e as mesmas ofertas de cereais de azeite. Ezequiel 46. O Senhor Deus diz: o portão do leste que dá para o pátio de dentro deverá ficar fechado nos 6 dias úteis, mas será aberto no sábado, na festa da lua nova. O rei irá no pátio de fora para o salão do portão e ficará do lado do portão. Enquanto isso, os sacerdotes oferecerão os sacrifícios que serão completamente queimados e também as ofertas de paz. Ali o rei deverá prestar cultos e depois sair. O portão deverá ficar aberto até a tarde. No sábado da festa de lua nova, todo o povo também se curvará e adorará o Senhor na frente do portão. No sábado, o rei deverá apresentar ao Senhor como um sacrifício que deverão ser completamente queimados 1 carneiro, 6 carneirinhos, todos sem defeito. Para cada carneiro que ele trouxer, dará a Deus uma oferta de 17 litros e meio de cereais, e junto com cada carneirinho uma oferta que for oferecido em sacrifício, ele dará o que quiser. Para cada 17 litros e meio da oferta de cereais, ele deverá trazer 3 litros de azeite. Na festa da lua nova, ele oferecerá um touro novo, um carneiro de 6 carneirinhos, sem defeito. Junto com o touro novo e com o carneiro haverá uma oferta de 17 litros de cereais, e junto com os carneirinhos o rei dará o que quiser. Para cada 17 litros e meio de cereais serão oferecidos 3 litros de azeite. O rei deverá voltar do portão, passando pelo salão, como fez para entrar. Quando o povo prestar o culto ao Senhor, qualquer festa, os que entrarem pelo portão do norte sairão pelo portão sul, depois que acabarem de adorar.
Aqueles que entraram pelo portão sul sairão pelo portão norte. Ninguém sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas pelo portão do lado contrário. O rei entrará quando o povo entrar e o povo quando o povo entrar, e sairá quando o povo sair. Nos dias de festas de comemoração solenes, a oferta de cereais será de 17 litros e meio por touro ou carneiro, junto com cada carneirinho de o adorador dará o que quiser. Para cada 17 litros e meio de cereais, serão oferecidos 3 litros de azeite. Quando tiver vontade de dar uma oferta ao Senhor, seja uma oferta que deverá ser completamente queimada, uma oferta de paz. O portão do leste dá para o pátio de dentro e será aberto para ele. Ele fará oferta do mesmo modo que faz no sábado, depois que ele sair. O portão deverá ser fechado. O Senhor diz: todas as manhãs deverá ser oferecido ao Senhor um carneiro, um novo, sem defeito. Essa oferta deverá ser feita todos os dias. Também será feita todas as manhãs ofertas de 1,5 kg de farinha, junto com ela 1 litro de azeite para misturar com a farinha. As leis para essas ofertas do Senhor deverão ser obedecidas para sempre. O carneirinho, a farinha, o azeite deverão ser oferecidas ao Senhor todas as manhãs para sempre. O Senhor Deus diz o seguinte: se o rei der de presente uma parte das suas terras, e um dos seus filhos dessa terra será do filho como parte da propriedade da sua família. Mas se o rei der um presente da parte das suas terras, um dos seus servidores, essa terra voltará a ser do rei. Quando chegar o ano da libação, a terra será dele e depois será dos seus filhos. O rei não deverá tomar nenhuma propriedade do povo das suas próprias terras, e que ele dará a terra dos seus filhos. Assim ele não explorará ninguém do meu povo, tomando a sua terra. Depois disso, o homem me levou para a entrada dos cômodos de perto do portão, e ficará de frente para o norte. São esses os cômodos santos do sacerdote. Ele mostrou um lugar do lado oeste do cômodo e disse: este é o lugar onde os sacerdotes irão cozinhar a carne oferecida como sacrifícios para tirar pecados ou culpas, onde serão assadas a farinha. Assim nenhuma coisa santa será levada para o pátio de fora, onde poderia prejudicar o povo. Então ele me levou para o pátio de fora e mostrou que cada uma das áreas dos 4 cantos havia no pátio menor, com 20 metros de comprimento por 15 de largura. Cada pátio era cercado por um muro de pedra, e encostado neste muro havia fogões. O homem me disse: são estas as cozinhas onde os servidores do templo irão cozinhar os sacrifícios que o povo oferece. Ezequiel capítulo 47. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção leste. Da direção leste, pois o templo dava de frente para este lado. As águas corriam por debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da entrada do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão, com a sua vara de medir. O homem mediu 500 metros da direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho. Dali a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos, mais 500 metros. A água chegou até a minha cintura, finalmente mediu mais 500 metros. O rio era tão fundo que não podia atravessar, era fundo demais para ser atravessado, e a não ser a nado. E ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão, até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que as águas salgadas do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar haverá todo tipo de animais e peixes.
O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, ele trará vida para onde passar. Desde a fonte do Engede até Englaim haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe, muitas espécies de peixe, como no mar Mediterrâneo, mas nos brejos e nos charcos de água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas suas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. O Senhor Deus disse: Estes são os limites da terra, que será dividida entre 12 tribos, sendo que a tribo de José receberá 2 partes. Eu jurei aos antepassados de vocês que daria essa terra e a eles para ser sua propriedade. E agora dividam entre vocês a terra em partes iguais. Ao norte da fronteira vai para o leste, no mar Mediterrâneo, até a cidade de Etlon, até a subida de Amate, até a cidade de Zedade, Berota e Sibraim, que ficam entre o território do reino de Damasco e o reino de Amate, a cidade de Aticom, que está na fronteira do reino de Aurã, ao norte da fronteira, para o leste do mar Mediterrâneo, na cidade de Enon, ficando ao norte das regiões das fronteiras de Damasco e Amate, a leste a fronteira para o sul e um lugar entre o território de Damasco e o de Urã, sendo que o rio Jordão forma a divisa entre a terra de Israel e o oeste de Gileade, e a leste até a cidade de Tamar, do Mar Morto. Ao sul, a fronteira vai na direção do sudoeste de Tamar até o oásis de Cádiz, Meribá, e daí na direção noroeste, ao longo da divisa do Egito até o mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa é formada pelo Mediterrâneo, vai para o norte até o lugar a oeste da subida de Amate. Dividam essa terra entre suas tribos. Ela será de vocês como propriedade permanente. Quando vocês dividirem a terra, os estrangeiros que estiverem vivendo no meio de vocês, que tiverem filhos nascidos aqui, receberão também a parte deles. Eles serão tratados como cidadãos israelitas e tirarão sorte para receber a sua parte junto com as tribos de Israel. Cada estrangeiro que estiver morando em Israel receberá a sua parte junto com o povo da tribo no meio do qual estiver vivendo. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel, capítulo 48. Ao norte, a fronteira vai para o leste, no mar Mediterrâneo, até a cidade de Etron, até a subida de Amate, até a cidade de Enon, até a divisa entre os reinos de Damasco e Amate. Cada tribo deverá receber terras que irão desde a fronteira do leste até o mar Mediterrâneo. Ao oeste, em seguida, na seguinte ordem: do norte para o sul, Dan, Aser, Naphtali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Ao lado do território de Judá ficará a terra separada para uso especial. O norte será para uso especial. De norte a sul será 12,5 km da largura, do leste a oeste terá o mesmo comprimento de território dados às tribos. O templo ficará nessa área. No centro dessas terras haverá uma área dedicada ao Senhor, com 12,5 km por 10. Os sacerdotes terão essa parte. Essa terra sagrada, os lados norte a sul, deverá medir 12,5 km, e nos lados leste a oeste deverá medir 5. O templo ficará no meio. Essa parte será dada para os sacerdotes, descendentes de Zadok. Eles me servirão fielmente e não se juntarão com o resto dos israelitas para fazer o mal, como os outros membros da tribo de Levi fizeram. Por isso eles terão uma área especial perto da área dos levitas, e será a área mais santa de todas. Os levitas também terão uma área da terra e fará o limite como dos sacerdotes. Terá 12,5 km por 5. A terra será dedicada ao Senhor, e a melhor de todas. E nenhuma parte dela poderá ser vendida, nem trocada, nem transferida para ninguém. A terra pertence a Deus. A área que sobrar, 12,5 km por 2,5, que não é santa, mas será para o uso geral do povo. Eles poderão morar ali e aproveitar a terra. A cidade ficará no centro e será quadrada, medindo 2.000
250 metros de cada lado. Em toda a volta da cidade, de cada lado haverá um espaço livre de 125 metros de largura à terra que sobrar depois construída a cidade das terras do lado da área sagrada, 5 quilômetros por 2,5 para o leste, 5 quilômetros por 2,5 para o oeste. Dessa terra será usada pela gente que mora na cidade para nela fazer implantações. Quem trabalhar na cidade, seja de que tribo for, poderá cultivar essa terra assim. A área toda será quadrada, medindo 12,5 km de cada lado. Incluirá as terras ocupadas pela cidade, depois que a área do templo, as terras dos sacerdotes, dos levitas, a terra para cada um forem tiradas, essa porção de 12,5 km da terra que sobrar de dois lados, a leste e a oeste, será do rei. A leste da terra do rei chegará até a fronteira do leste e a oeste irá até o mar Mediterrâneo. Ao norte, é o limite do território da tribo de Judá, e o sul, que é da tribo de Benjamim. Ao sul, essa porção especial, cada uma das outras tribos receberá uma porção de terra que irá da fronteira leste na direção do mar Mediterrâneo, na seguinte ordem: de norte a sul: Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade. Na parte sul do território da tribo de Gade, a fronteira na direção nordeste da cidade de Tamar até o oásis de Cádiz, daí para o noroeste, seguindo a fronteira do Egito até o mar Mediterrâneo. O Senhor Deus disse: é assim que o país será dividido em partes que serão das tribos de Israel, que passarão para os seus descendentes. Haverá 12 entradas na cidade de Jerusalém. Cada muralha medirá 2.250 metros e terá 3 portões, cada um com o nome de uma tribo. Os portões da muralha do norte receberão os nomes de Ruben, Judá e Levi. Os portões da muralha do leste receberão o nome de José, Benjamim e Dan. Os da muralha do sul receberão os nomes de Simeão, Issacar e Zebulon. E os da muralha do oeste receberão o nome de Gad, Asser e Naftali. O comprimento total da muralha em volta da cidade será de 9 quilômetros. E o nome da cidade daqui em diante será: O Senhor está aqui. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Querido Deus, graças te damos por chegarmos até aqui. Mais um dia que o Senhor nos preparou. Queremos cumprir a tua palavra, viver a tua palavra. Ensina-nos pelo teu Espírito Santo. Guia-nos diariamente. Amém. Deus te abençoe de forma especial.